Olá, meu irmão, minha irmã, que o bom Deus te abençoe nesta ocasião em que estamos juntos para estudar a palavra de Deus em diálogo com a obra de Lloyd John Ogilvie, O Senhor do Impossível, da editora Vida, publicado no ano de 1988. Esta série de estudos que nós estamos fazendo é justamente tudo nas mãos de Deus, a fé como estilo de vida. E no dia de hoje, nesta ocasião, nós vamos estudar o capítulo 8º do livro e dialogar com ele, e cujo título é Mais Tarde, Israel na Fronteira de Canaã. Este é o trecho que nós vamos trabalhar o livro de Números, os capítulos 11, 12 e 13. Trata-se de mais um tempo de percurso de Israel a caminho da terra de Canaã. E nós devemos, então, iniciar com a problemática levantada por Ogilvie no seu capítulo. Ele pergunta: qual é a sua luta? Que desafio você vem adiando? Que promessa você vem adiando cumprir? Que oportunidade tem você arquivado para o dia seguinte que deveria ser aproveitada hoje? E ele, então, nos encaminha para a questão da procrastinação. A procrastinação nada mais é do que o adiamento de uma tomada de decisão ou o adiamento de uma atitude ou ação ou fala que nós precisamos, sim, executar. E, no entanto, nós preferimos, por alguma razão, transferir para mais à frente. Ogilvie usa a palavra de Agostinho para expressar o seu entendimento de procrastinação. Ele escreve: mais tarde, era uma expressão que Agostinho usava constantemente enquanto mantinha Deus longe de si. Abre aspas, e quando vós, de todos os modos, mostráveis a mim a veracidade de vossas palavras, eu, convencido pela verdade, nada tinha com que responder, a não ser com aquelas palavras monótonas e sonolentas. Logo, logo, depois, deixe-me apenas por um pouco. Identificamo-nos com Agostinho, diz Ogilvie. Sob essa perspectiva, então, ao estudarmos o texto bíblico, meus irmãos, nós temos que verificar o caminho que este povo tomou. Então, eu esbocei aqui a cronologia do êxodo do povo de Deus, do Egito até o deserto de Cádiz. Veja você, acompanhe comigo. Da terra de Gósen até o deserto do Sinai, foram cerca de 3 meses desde a saída do Egito. No deserto do Sinai, foi justamente o tempo que o Senhor deu o decálogo, as instruções e construção do próprio tabernáculo, o sistema de sacrifícios, as leis civis, as leis de asseio, as leis da vida comunitária, as leis do sacerdócio, e isso durou aproximadamente 9 meses, de acordo com Números, capítulo 9, versos 17 a 23. Mas eles saíram dali, do deserto do Sinai, e foram até o deserto de Parã. E este percurso efetivamente começou a partir dos 20 dias do segundo mês do segundo ano da saída deles do Egito. Portanto, nós estamos falando de 14 meses. Em 14 meses, nós vamos encontrar a seguinte situação. Depois que o povo saiu do deserto do Sinai, onde tinha passado grande período da sua estada no deserto, cerca de 9 a 10 meses, nós verificamos aqui, e eu criei esta tabela, exatamente o comportamento do povo, e eu chamei este povo de Israel de povo incrédulo, e
o Senhor como o Senhor de Israel. Observe na leitura rápida que nós vamos fazer deste trecho, que o povo se queixa da sua sorte. Cada vez que o povo se locomove, Deus precisa fazer alguma coisa. E neste caso aqui, o povo novamente, cada vez que se locomove, tem a sua queixa. E mais uma vez nós encontramos no capítulo 11 de Números a queixa do povo da sua sorte. É um povo que agora é peregrino, que é estrangeiro. É um povo que antes, apesar de escravo, tinha cama, comida, tinha roupa. E agora, apesar de ter roupa, comida, cama providenciadas por Deus, no meio daquele paradeiro, entretanto se queixa. E a Bíblia nos diz que o fogo da ira do Senhor queimou as extremidades do arraial. Então, o povo já estava enjoado, vamos dizer assim, do maná. Vamos nos lembrar que o maná nunca faltou durante 40 anos, mas havia passado cerca de 14 meses e eles já estavam enjoados do maná e eles sentem saudades do peixe, da comida egípcia, enfim, eles sentem saudades do seu passado. Então, novamente o Senhor manda codornizes para que o povo se abasteça de carne. No decorrer dessa tomada de posição de Deus, em que ele manda as codornizes, nesse interregno entre a reclamação e a entrega da carne, Moisés acha que essa queixa do povo é muito pesada para ele já está cansado de tentar suportar a incredulidade, a reclamação, a murmuração do povo e ele entrega o cargo. Então, o Senhor prontamente determina o estabelecimento de 70 anciãos para liderarem com Moisés, e o espírito que estava sobre Moisés é repartido entre os 70 anciãos, de maneira que, diferentemente daqueles 70, ou diferentemente daquele grupo que Moisés tinha separado debaixo do conselho de Jetro, nós temos aqui 70 anciãos que vão, de certa maneira, administrar o povo sob a orientação do Espírito do Senhor, que antes estava em Moisés e agora é repartido entre todos eles. Então, aqui nós verificamos que talvez haja o germen da ideia do sinédrio que aconteceu no tempo de Jesus Cristo. Bom, o Senhor manda as codornizes, verso 31, e o povo recolhe as codornizes em abundância e se põe a comer. Mas o que o povo não contava é que o Senhor enviaria, antes mesmo deles mastigarem a carne, uma praga enquanto o povo comia. E foi grande o malefício desta reclamação. Nós precisamos atentar para o fato, meus irmãos, que nós não devemos murmurar contra o Senhor, nós não devemos murmurar contra a situação depois que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Especialmente porque Deus promete nos dar aquilo que necessitamos antes mesmo que a gente peça, ou antes mesmo que a gente pense em pedir, Deus já está providenciando. Então, a vida do salvo é realmente ter gratidão em todas as coisas e em todas as situações. Não há como nós vivermos tentando que as coisas sejam pelas nossas próprias forças. É necessário que nós sejamos submissos ao Senhor, mas você percebe aqui, pelo relato bíblico, como é difícil para o povo aceitar a ideia de que Deus o governa. O povo olha a circunstância. O povo vê o deserto, o povo vê sua família passando fome, passando sede, e então reclama.
Enquanto isto, Deus está falando e a sua palavra é bastante. É necessário que se creia na palavra de Deus a fim de que ele cumpra aquilo que ele prometeu. E depois que esta questão com o povo é relatada, nós encontramos no capítulo 12 uma outra situação em que Moisés toma uma mulher cusita para si e Arão e Miriam, seus irmãos, protestam contra isto. E a Bíblia nos mostra então que eles dizem assim: mas Deus fala apenas por Moisés ou fala por nós também? Deus fala por nós também. Mas o Senhor ouviu isso. Não foi Moisés que entregou esse caso a Deus, foi o Senhor que ouviu isso. E quando o Senhor ouviu isso, tomou a seguinte providência: chamou Arão e Miriam para fora da tenda e falou com eles: olha, eu converso com Moisés, eu nomeei Moisés, Moisés é o homem que eu escolhi. E sai. A presença do Senhor sai, a nuvem deixa a tenda, e quando a nuvem se dissipa, o que acontece? Miriam está leprosa e Arão, naturalmente, não pode fazer nada. E isto dura durante uma semana, e enquanto isso, o povo precisa esperar Miriam ser descontaminada por 7 dias, a fim de prosseguir o seu caminho. E finalmente eles chegam no deserto de Parã, na divisa da terra de Canaã. Vejam vocês que 14 meses, com um intervalo de 9 meses para dar os estatutos da nação, eles já estão nas bordas de Canaã. Qual é a providência divina? O Senhor manda escolher um príncipe de cada tribo e é a pessoa mais credenciada mesmo de cada tribo para espiar a terra de Canaã, que ele vai dar aos filhos de Israel. Preste atenção nisto. Quando ele direciona Moisés para a escolha dos 12, ele diz: olhe, mande um homem de cada tribo para a terra para espiá-la, porque eu vou dar. É uma afirmação muito clara: eu vou dar esta terra aos filhos de Israel. Então Moisés imediatamente não procrastina. Até Ogilvy cita isso com veemência. Moisés obedece rapidamente e escolhe os homens e os envia com instruções. E faz isto de acordo com a orientação divina. Bom, os homens recebem as instruções de como fazer isso, está no capítulo 13, dos versos 17 a 20, e os homens vão e espiam a terra e acabam trazendo um cacho de uvas, 2 homens carregando frutas enormes e bonitas e saudáveis. Eles trazem esses frutos ao final de um período de 40 dias. O povo está parado naquele lugar esperando seus espias fazerem a sua visita à terra e estão naturalmente aguardando com ansiedade aquilo que os seus príncipes vão trazer como relatório. Não deve ter sido muito fácil esperar isto. O próprio Moisés deve ter ficado com alguma ansiedade enquanto aqueles homens transitavam secretamente pelas regiões onde o povo de Israel deveria habitar. Mas, meus irmãos, chega afinal o dia, a apresentação dos frutos e a apresentação do relatório. Vamos olhar o relatório dos espias. O que temos em primeiro lugar? Em primeiro lugar, nós temos o reconhecimento que a terra realmente é boa. A terra mana leite e mel. E os frutos são bons como eles trouxeram, como eles testemunharam e trouxeram para o povo ver. Mas, a partir dali, os espias se dividem em 2 grupos. Um bem pequeno, Josué e Caleb, estão de um lado,
e os outros 10 espias estão de outro lado. E eles chegam à seguinte conclusão: olha, os habitantes dessa terra são muito poderosos. As cidades são grandes e são fortificadas. E nós observamos gigantes, filhos de Enaque, transitando por ali. Além disso, nós constatamos que há amalequitas na terra do Neguebe, há heteus, jebuseus e amorreus na montanha e há cananeus no litoral e na ribeira do Jordão. Claro, a terra era habitada por diferentes etnias, por diferentes nacionalidades. Nesse momento da descrição deles, do pessimismo com que eles olharam a terra, Calebe se levanta e diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Deus não nos disse que ela será nossa? Vamos possuir a terra, porque certamente Deus nos dará vitória, porque Deus falou em alto e bom som que a terra será nossa. Isso não significa que nós não vamos ter problemas para possuí-la, mas significa que Deus, ao final de tudo, terá nos dado a terra. Bom, esta palavra não causou impacto em ninguém praticamente, porque os espias continuaram dizendo: não, essa terra é terra que devora seus moradores. E aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos diante dos gigantes que vimos. E eles nos olham como gafanhotos. Na verdade, o que os espias estavam afirmando é que mesmo que Deus tenha prometido, ou tenha dito, ou tenha mandado fazer qualquer coisa, não. Deus pode não estar certo, Deus pode estar errado. Então, não é caso de nós fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça. Ou, se fizermos, vamos fazer de outro meio, vamos fazer depois, vamos nos atrasar, vamos deixar para mais tarde. Quem sabe ali as coisas mudam e tudo se torna mais fácil. Então, Ogilvy imediatamente nos ajuda a pensar em 4 coisas perturbadoras acerca de nós deixarmos o Senhor de lado e, eventualmente, nós caminharmos na direção da nossa própria mente, da nossa própria formulação das coisas. É muito grave procrastinar quando Deus nos manda fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa perturbadora que Ogilvy levanta é procrastinar, é questionar no escuro o que Deus prometeu em claro. Tantas vezes nós encontramos este confronto do povo com Deus. Deus diz para que o povo caminhe, o povo reclama. Deus diz que o povo faça alguma coisa e o povo se nega a fazer. Olhe, quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo instituiu uma missão aos seus discípulos. E eles, naturalmente, quando voltaram da missão, seguindo as instruções de Jesus Cristo, eles ficaram extremamente alegres. Até Jesus Cristo disse assim: olha, não fiquem contentes porque os espíritos se submeteram a vocês, ou porque vocês foram capazes de curar pessoas, mas se lembrem de se alegrar, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Ora, esta recompensa que Jesus Cristo prometeu a eles e afirmou a eles foi resultado da obediência dos discípulos.
Toda vez que nós temos uma ordem clara do Senhor para cumprir e achamos que Deus pode esperar, nós estamos pecando contra Ele, porque nós estamos questionando em nosso coração o que Deus nos disse para fazer de maneira explícita. Os espias pecaram fortemente contra Deus ao pensar em si, ao pensar na sua possibilidade, ao pensar na sua própria fraqueza. Eles foram percebendo que seria necessário andar numa linha de conduta de dependência de Deus em todo o tempo. E isso para eles era uma situação impossível de se realizar, porque eles não tinham convicção de que Deus poderia cumprir aquela promessa. A segunda coisa perturbadora da procrastinação é que as coisas se transformam no que aparentam ser. Ogilvy, nessa narrativa, ele tem a preocupação de mostrar que quando os espias enxergaram as cidades fortificadas, quando os espias viram os povos habitantes daquelas terras, eles começaram a ter medo da valentia daqueles povos, do poderio das suas cidades fortificadas. Eles ficaram com medo da realidade. E ao ficar com medo da realidade, eles começaram a se sentir pequenos, incapazes. Eles começaram a dizer que o povo era incapaz. Eles começaram a pensar em várias coisas que efetivamente são importantes, mas não são imprescindíveis. Eu dou um exemplo. Posso imaginar que cada um pensou na sua tribo, pensou nas famílias da sua tribo, pensou nas crianças, pensou nos adolescentes, pensou na guerra, pensou na fome, pensou na sede, pensou no tempo de guerra, pensou em inúmeras dificuldades. Só que a palavra de Deus estava dizendo: eu dei essa terra aos filhos de Israel. O que você e eu faríamos estando naquele contexto? De que lado nós estaríamos? Será que Caleb e Josué eram pessoas sem coração? Eram pessoas que não estavam pensando nas consequências da guerra, da invasão, da necessidade de mobilização do povo como um todo? Será que eles não estavam pensando nas consequências do sofrimento? Por certo, eles estavam pensando prioritariamente naquilo que Deus tinha dito: a terra é de vocês. Eu estou dando a vocês a terra. Então, eles olhavam além das circunstâncias para o Deus do impossível, para o Senhor do impossível. E enquanto que os outros espias foram sendo tomados por terror, foram sendo tomados por desconfiança, por tentativa de encontrar solução por si mesmos, de prorrogar a tarefa de invadir a terra, de adiar. E o que aconteceu? Prevaleceu a opinião dos 10. E ao prevalecer a opinião dos 10, meus irmãos, Israel caminhou mais 38 anos pelo deserto, vagando, até que todos daquela geração viessem a falecer, inclusive esses príncipes, enquanto que Josué e Caleb permaneceriam com suas famílias para entrar na terra prometida. A terceira coisa que vemos é que os espias, com suas opiniões, contagiaram o povo de Israel. Meus irmãos, houve choro,
houve lamento. Aquilo se impregnou como um vírus. E todas as tendas, em todas as tendas agora, havia a desconfiança de que Deus não era assim tão poderoso quanto parecia ser. Eles viram o mar se abrir, eles viram a água jorrar da rocha, eles viram o maná chegando todos os dias, eles viram a coluna de nuvem, a coluna de fogo, eles viram o Senhor possuir o tabernáculo, eles viram o Senhor mandar codornizes, eles viram o Senhor mandar praga, eles viram vários sinais. Entretanto, eles não foram capazes de aceitar a fala de Josué e Caleb, especialmente de Caleb, porque eles se dedicaram às circunstâncias, eles olharam ao redor, eles olharam para si mesmos, eles olharam para suas necessidades imediatas, eles sentiram saudades do passado, eles sentiram fraqueza, eles não confiaram em Deus e isto foi geral, contagiou o povo inteiro. Pouquíssima gente, na verdade, prevaleceu. As crianças, a nova geração, não foi afetada por isto, mas os adultos, aqueles que estavam presentes nessa reunião, acabaram se enchendo de medo e, como consequência, procrastinaram e o Senhor os fez morrer no deserto. A quarta coisa que nós temos aqui é justamente que Ogilvy afirma que pela procrastinação podemos perder o melhor que Deus tem para nós. E esta é uma verdade. O apóstolo Paulo, quando falava da questão da oportunidade, ele dava a entender que nós devemos aproveitar as oportunidades. Em outras palavras, se Deus nos falou claramente a respeito da sua vontade, é assim que deve ser. Então temos exemplos interessantes e importantes a respeito da vontade de Deus. Por exemplo, os apóstolos dizem que a vontade do Senhor é a nossa santificação, a nossa separação das coisas, a nossa dedicação a Ele em primeiro lugar, a nossa confiança posta nele a despeito das circunstâncias, sem adiar, sem deixar para depois. O profeta do Antigo Testamento nos diz que o Senhor quer que nós andemos humildemente com Ele e que amemos a misericórdia e que pratiquemos a justiça. Essa é a vontade do Senhor. Qualquer coisa que não está exposta nas Escrituras, o que será que Deus quer para mim hoje? Isso eventualmente não está exposto nas Escrituras. Será que Deus quer que eu faça aquele negócio? Isso talvez não esteja exposto nas Escrituras. Mas há princípios gerais que são expostos nas Escrituras e o crente faz bem em obedecer imediatamente. O Senhor Jesus Cristo disse no Sermão do Monte que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e o que comer, o que beber, o que vestir nos serão acrescentados. Nós devemos pensar, em primeiro lugar, em atender à vontade divina, e as consequências do atender à vontade divina vão se encaixar exatamente no melhor do que Deus tem para nós. Quando os discípulos saíram, e eu já mencionei isto está em Mateus capítulo 10, quando eles saíram com as instruções de Jesus, Jesus disse para eles, olha, é possível que vocês vão para os tribunais, mas fiquem tranquilos, o Espírito Santo de Deus vai responder por vocês. Depois ele disse, é possível que vocês sejam perseguidos, mas até o cabelo de vocês está contado. Se maltratarem vocês numa cidade, saiam dela, mas olha, sacudam o pó das suas sandálias
E o que vai acontecer é que vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Em outras palavras, Jesus Cristo estava assegurando aos discípulos que, mesmo diante de circunstâncias adversas, não é momento de nós sentirmos medo e nos programarmos para fazer a vontade de Deus em outra ocasião. A vontade de Deus precisa ser feita tão logo nós tenhamos a visão clara disso. E como eu disse, os princípios que estão nas Escrituras fazem toda a diferença, porque elas declaram de modo geral e às vezes de modo específico a vontade do Senhor para agora. A vontade do Senhor para agora é a nossa santificação, é orar sem cessar, é amar o nosso irmão, é dar a Deus o primeiro lugar, é deixar que Deus conduza a nossa vida. O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Procrastinar significa não entrega o teu caminho ao Senhor e não confia nele, porque ele não fará nada. Nós não podemos olhar para o cristianismo desta maneira. Se Jesus Cristo tivesse procrastinado a sua missão, ele nunca teria morrido por nós. O contrário é verdadeiro. Jesus Cristo morreu por nós. Ele não procrastinou, ele não deixou para amanhã o que ele deveria fazer hoje. E é assim que deve ser conosco, é assim que nós devemos nos comportar, é assim que nós devemos olhar para a situação do nosso povo, do povo de Israel, melhor dizendo, e devemos não fazer como o povo fez. Olha, a terra é muito boa, mas não dá. Porque tem gigante, tem muita gente ali, as cidades são muito poderosas, a guerra é certa, vai haver muita mortandade, e não vale a pena. Não é assim que funciona. Quando Deus diz vá, vá. Quando Deus diz siga-me, siga-o. O Senhor Jesus Cristo disse exatamente isso: se alguém me segue, terá vida eterna. Se alguém não me segue, não terá vida eterna. Não disse com essas palavras, mas todo o sentido do Evangelho caminha para essas palavras. Então, eu desejo que Deus abençoe a sua vida e que esta reflexão simples possa lhe fazer bem e que nós possamos ver a boa mão de Deus agindo na sua vida, especialmente quando a sua vontade, a vontade divina, é muito clara para você. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse relato bíblico que demonstra para nós a necessidade de nós lutarmos contra a procrastinação. Aquilo que sabemos que é tua vontade para hoje, ajuda-nos, dá-nos forças para vencer os nossos medos e nos entregarmos, mediante a fé, a esta obediência à tua voz, à tua palavra. Concede, ó Deus, que nós tenhamos sempre forças vindas do Senhor para não procrastinar, para não adiar aquilo que deve ser feito, que deve ser falado, que deve ser testemunhado. Que Jesus Cristo seja a primeira pessoa em nossa vida e que nós andemos na força do Espírito Santo e que nós façamos a tua vontade sem pestanejar. Nós pedimos a tua bênção sobre o nosso lar, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.